Olá, tudo bem? Eu sou Carolina Rainha, especialista em saúde integrativa, e eu quero convidar você, profissional da área da saúde, terapeuta, para vir agora comigo e descobrir o que existe além da alopatia. A alopatia, sendo um método de tratamento em que se empregam medicamentos, por diversas vezes acaba sendo palco, de muitos debates devido à quantidade dos efeitos colaterais dos medicamentos e todo o impacto no organismo. Então agora eu convido você para me acompanhar até o final desse vídeo, para que você possa descobrir por que cada vez mais os pacientes buscam os profissionais especialistas em florais para cuidar da sua saúde e das suas emoções. Eu vou apresentar para você o sistema de florais de Bach. Esse sistema de saúde, ele foi desenvolvido na Inglaterra na década de 30 pelo médico e pesquisador reconhecido mundialmente, o Dr. Edward Bach. A visão particular, da medicina, a visão dele não se parecia nada com os procedimentos ortodoxos da época, o que acabou levando ele a investigar novos caminhos para poder combater as doenças, sempre procurando se afastar dos métodos tradicionais que aliviam os sintomas, mas não as causas. Então ele deixou um legado intelectual inestimável referente a esse sistema de tratamento terapêutico, que tem como foco cuidar do paciente e não da doença, atuando assim diretamente na causa e não apenas nos sintomas. Certamente neles estão contidos dados extremamente importantes do paciente, mas a doença é apenas a ponta do iceberg, Nós precisamos acessar todo o resto que está submerso mesmo, Então é preciso identificar, tratar, ressignificar tudo aquilo que está causando desequilíbrio de todo o sistema. Como um sistema terapêutico, os florais, eles oferecem um tratamento 100% natural à base das flores, sem efeitos colaterais, indicado para todos os pacientes, para as mamães, os bebês, adolescentes, adultos, idosos, enfim, para todos, Sendo utilizados também para tratar animais e plantas. Pode também ser utilizado junto com medicamentos, os alopáticos, normalmente, sem nenhuma interferência. Inclusive, o tratamento dos florais de Bach, ele é admitido desde a década de 70 aqui no Brasil pela Organização Mundial da Saúde. O Dr. Bach, ele conseguiu observar o potencial de transformação contido em cada uma das flores que compõem o sistema que ele criou. Esse é o método natural de cura que atua diretamente na personalidade do paciente, exatamente na personalidade, e também atua sobre os estados emocionais e não sobre a doença física. As essências, elas começam então a atuar no corpo mais sutil e vão atravessando várias camadas até chegar no corpo físico, o corpo denso. Então não curando diretamente a doença física, mas ajudando a combatê-la e ajudando também a conviver com ela de uma forma mais harmônica, E claramente o Dr. Bach, ele sabia com muita profundidade o quanto as questões psicológicas e emocionais são as geradoras das somatizações do corpo. E o que nós conhecemos como doença é o resultado produzido no corpo referente às interferências entre os estados emocionais e mentais do indivíduo. Então, mesmo que o tratamento no nível físico seja aparentemente eficaz e bem sucedido, se trata somente de um alívio temporário, Se não eliminar a causa real daquele desconforto, a matriz,
É muito difícil trilhar um caminho de cura, né? Então, as essências florais, elas atuam diretamente no campo emocional, sobre ansiedade, tristezas, angústias, inseguranças, entre outros. E são divididos em 7 categorias para tratamento. Entre essas categorias estão a categoria do medo, indecisão, falta de interesse pelo presente, solidão, preocupação exagerada com os outros, sensibilidade a influências de opiniões alheias e também desalento e desespero. Dentro de cada categoria se encontram as essências que irão atuar sobre determinados padrões da sua categoria. Nos próximos vídeos eu vou compartilhar com você informações sobre cada uma das essências que compõem o sistema e também essas categorias citadas, tá? Mas eu vou me antecipar agora, né? Vou apresentar para você as essências que compõem a categoria do medo, para que você já possa ir se familiarizando com esse sistema de tratamento incrível. Então, os florais para o medo, para medo, insegurança e pânico, tá? As essências que compõem essa primeira categoria são Mimulus, Rock Rose, Cherry Plum, Aspen e Red Chestnut. Esse último, ele é destinado para tratar os que sofrem muito, né, pelos que amam. Então, as pessoas que sempre estão em estado de preocupação pelas pessoas que amam, acham que algo ruim vai acontecer, né? Então, os florais, eles são como chaves. Eles possuem o poder de liberar acessos internos riquíssimos, que ajudam no processo de autoconhecimento, de cura e de transformação do paciente. Por esse método é possível fazer as intervenções necessárias de forma efetiva e precisa. O Dr. Bach, ele concluiu em suas pesquisas que a personalidade e as atitudes do indivíduo afetam diretamente no seu estado de saúde. Então, nesse sentido, a personalidade ela deve ser levada mais em conta, né? Sendo acrescentada na avaliação e na construção do tratamento também. Ela acaba se tornando um pouco mais o foco, né? Um foco mais relevante do que apenas os sintomas. Um dos grandes diferenciais em tratar o paciente, não a doença, é ter constantemente essa oportunidade de refinar a capacidade de identificar os pequenos detalhes, as informações importantes que fazem toda a diferença na seleção das melhores essências. Eu vou compartilhar com você alguns exemplos assim de cenários possíveis, para que você consiga entender na prática como essas essências vão impactar na vida do paciente. Então, vou trazer aqui um exemplo de uma paciente que tem um alto nível de ansiedade. Essa é a sua queixa. E vou trazer também 2 possíveis variações de diagnóstico e tratamento. Vamos então investigar qual é a raiz dessa queixa. Bom, antes de me aprofundar nesse caso, eu quero dizer para você que qualquer pessoa pode escolher uma essência que sinta afinidade e pode tomar essa essência. Mas para se ter um acompanhamento terapêutico é necessário um profissional especializado, devidamente preparado para atuar como agente de transformação. Bom, voltando então para o caso da paciente com a queixa de alto nível de ansiedade, através do acompanhamento que acontece durante a consulta, é possível identificar, por exemplo, que essa ansiedade relatada, ela tem uma matriz em uma escolha difícil que essa paciente precisa fazer, entre 2 oportunidades importantes e incríveis de emprego. Nesse caso, a dúvida é sobre 2 escolhas e é indicado então floral escleranthus, né, para variação de estado de espírito, angústia e ansiedade pela dificuldade de decidir entre 2 coisas. Então, ele ajuda a equilibrar as ideias e as emoções. Esse floral, ele combate a irritabilidade, oscilações de humor, insegurança e auxilia na correta tomada de decisão. Uma outra possibilidade seria identificar que a matriz da ansiedade
ela está acontecendo, né, devido a um evento que essa paciente precisa participar como palestrante, é a primeira vez, e o detalhe é que ela sempre foi muito tímida e sempre teve muito medo de falar em público. Bom, nesse caso, o floral Mimulus, ele é indicado, né, para cuidar de medos conscientes, no caso, falar em público. Ele desperta internamente a virtude da coragem, né, trazendo clareza, a clareza que os medos, eles, na verdade, eles são produtos da mente, né, são informações distorcidas que, quando enfrentadas, trazem crescimento e reequilíbrio das emoções. Esse floral, ele auxilia a enfrentar suas limitações, atua sobre ansiedade, medo, nervosismo, timidez e também auxilia na realização de novos projetos. Cada flor possui características específicas que irão ativar as virtudes que estão adormecidas no paciente, estimulando a recuperação e a reintegração de todo o seu ser. Cada paciente tem acesso à sua fórmula, uma fórmula personalizada que vem dentro de um frasquinho igual a esse de 30 ml, que pode conter de 1 a 6 essências em sua forma mais concentrada, aqui eu trouxe um exemplo, conhecido como a tintura mãe. Essas tinturas, elas são preparadas em Monte Vernon, na Inglaterra, no Bath Center, e elas são produzidas através de 2 métodos, o método de fervura e o método solar. O método de fervura é utilizado para flores que são cultivadas no período do inverno e outono, e o método solar é utilizado para as flores da primavera e do verão. As flores, elas são colhidas, são colocadas em um recipiente com água, né, mineral, e ali elas permanecem todo o processo até murchar. Elas são retiradas e aquele líquido se torna então a tintura mãe, concentrada, o princípio bioenergético daquele floral. Se adiciona brand para conservar então essas essências, porque elas saem da Inglaterra e vão para o mundo todo. Esse composto concentrado que eu trouxe, ele é desenvolvido com 5 essências e ele se chama Rescue. É a 39ª essência que o Dr. Bach descobriu. Ela é uma fórmula de resgate, de socorro, que auxilia nos momentos de sofrimento e nos momentos agudos, momentos de emergência. Eu sempre prescrevo para os meus pacientes, de repente quando acabam de sofrer um trauma, um choque, algo que tirou o seu centro de equilíbrio, como por exemplo, de repente o paciente que passou por um acidente ou a perda de um ente querido, né? Essas situações, elas podem abalar muito o indivíduo. E esse floral, ele é muito importante para fazer exatamente esse resgate das situações emergenciais. Essa fórmula, ela promove coragem de vida, né, para enfrentar os momentos difíceis. Ela promove também paciência, calma e lucidez nesses momentos conturbados. Ela ajuda na recuperação dos choques, né, e traumas físicos e emocionais. E ajuda também a ter presença, a ter consciência para ajudar no processo da sua recuperação. Esta tintura mãe, ela faz muitos vidrinhos como este. São vidrinhos de 30 ml, geralmente vendidos nas farmácias de manipulação. Aqui são diluídos, né, as essências mãe, e nesse frasco são colocados 2 gotinhas de cada essência concentrada, água mineral e brand nas proporções específicas, né, para construir o medicamento. O brand, então, ele é o conhaque e ele pode ser substituído por vinagre de maçã ou glicerina. As crianças adoram a glicerina porque ela é bem docinha.
E o floral diluído ele pode então ser adquirido nas farmácias ou com profissionais, terapeutas florais especializados. O tratamento é utilizado durante os 30 dias durante todo o mês e depois o paciente volta para reavaliar as essências, ver se precisa fazer alguma alteração e geralmente segue a prescrição de 4 gotas 4 vezes ao dia. A duração do tratamento ela pode variar de paciente para paciente, mas eu vou trazer aqui uma média para que você consiga ter algumas referências sobre o tempo de tratamento. Então, para problemas mais simples e agudos, leva-se em torno de 3 a 4 meses. E para problemas mais crônicos, leva-se em torno de 5 a 8 meses, um pouquinho mais. Algo muito interessante é que as crianças, os animais e as plantas, elas acabam trazendo resultados muito mais rápidos e é muito fácil de identificar isso. E por que isso acontece? Porque eles, na verdade, acabam tendo uma postura de disponibilidade, diferente às vezes do adulto, né? Algumas vezes, de repente, um adulto ele pode ficar questionando ali a todo momento a eficácia do tratamento, mesmo tendo comprovações pelo mundo inteiro. Percebe como o pensamento ele é sabotador? O pensamento ele chega até a questionar a lógica, né? Mas uma parte da mente ela vai tentar fazer isso mesmo como uma forma de autopreservação. Né, a preservação daquele mecanismo, mesmo que ele seja prejudicial. Por isso é tão importante sequenciar o tratamento com os florais corretamente, para que eles possam atuar profundamente sobre o desafio que o indivíduo está vivendo no momento, além de ajudar ali a trabalhar fortemente, despertando as virtudes referente a cada essência que foi selecionada na sua prescrição. O Dr. Bach foi o precursor da terapia floral. Através da sua descoberta foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos outros sistemas florais também, como os florais de Saint-Germain, de Alasca, de Minas e tantos outros. Bom, eu espero que você tenha absorvido todas essas informações preciosas que eu compartilhei com você e eu desejo que elas possam beneficiar também todos os seus pacientes. Me acompanhe, que em breve eu vou trazer mais conteúdo sobre o tratamento com os florais de Bach, que eu conheço há mais de 18 anos e sou super apaixonada. Até breve, um grande abraço!